E se o Garfield fosse dublado por Chris Pratt e também tivesse problemas com o pai? Não? Bem, eu também não. Mas, sabe, o filme ainda foi divertido de qualquer forma. Então isso significa que é hora de classificarmos os personagens do filme Garfield de bom para mal. Como de costume, começaremos com os personagens mais puros e iremos descendo. Pegue uma lasanha congelada com a imagem do Garfield, pois vamos direto ao assunto com o Ben. A medalha de ouro do Ben foi desafiadora de decidir, mas concluímos que deveria ir para John Arbuckle, o dono adotivo do Garfield. Apesar do pouco tempo de tela de John nos trailers, o tempo que passamos com ele o retrata como um homem de coração verdadeiramente puro. Nós o vemos pela primeira vez comendo sozinho em um restaurante sofisticado, claramente se sentindo solitário, mas mesmo assim ele fica genuinamente feliz ao ver outras famílias se divertindo, mostrando que ele é um cara compassivo. John não inveja a vida alheia, mas fica genuinamente feliz ao ver os outros felizes. Mas o mais importante para o filme, ele também é um incrível dono de pet. Ele convida o pequeno Garfield para comer com ele e compra uma lasanha tamanho família para o gatinho, mesmo após Garfield devorar sua própria refeição. Ele não resiste e leva Garfield para casa, tornando-se melhores amigos desde então. O cuidado generoso de John com Garfield, desde refeições caseiras até acesso ao cartão de crédito, se estende também ao Woody e depois ao Vic, que simplesmente apareceu um dia e ficou na perspectiva de John. Isso sem mencionar sua dedicação em encontrar Garfield e Woody quando desaparecem e aguardando no computador por dias por qualquer informação. John, um tesouro nacional, é o dono de pet ideal e merece destaque. A medalha de prata da bondade vai para um dos meninos mais icônicos da animação, Woody. Assim como nos quadrinhos do Garfield, Woody compensa sua falta de diálogo com sua personalidade adorável e brincalhona, sempre dedicado a ajudar sua família e amigos. Garfield afirma que Woody é seu estagiário não remunerado. Embora não haja evidências de Garfield intimidando Woody como nos quadrinhos, essa ainda é uma afirmação questionável. Mesmo assim, Woody aparentemente não se importa. Ele está sempre feliz em ajudar Garfield com tudo, desde aventuras até a preparação de refeições e relaxamento, constantemente se colocando em perigo para ajudá-lo. De certa forma, Woody também age como a consciência de Garfield. No final do filme, quando Garfield e Vic se separam, é o olhar de desaprovação de Woody que convence Garfield a ir atrás de Vic e convidá-lo para entrar. Woody é um herói completo, tanto que ele é o único dos três principais que Otto automaticamente conclui estar pronto para invadir as fazendas Lactose. O único ponto negativo sobre Woody é que ele parecia se divertir assistindo Garfield e Vic discutirem no primeiro ato, mas isso não chega a ser um demérito. Afinal, quem não gosta de um pouco de drama? Nota à parte, pensamos que Woody seria perfeito para a medalha Darwin, mas então houve uma cena em particular onde ele calculou a quantidade exata de leite que a gangue precisava roubar para pagar a dívida de Vic. Isso é completamente não relacionado à moralidade, mas quero ter certeza de que o mundo permanece ciente. Woody é um gênio matemático que esconde seu talento desde os anos 80. Ele receberá a medalha do Centro de Preguiça e alguns petiscos como recompensa. Nosso medalhista de bronze do bem pode se surpreender, mas a medalha vai para o pai do Garfield, Vic. No meio do filme, é revelado que, ao contrário do que Garfield e o público pensavam inicialmente, Vic nunca teve a intenção de abandoná-lo quando ele era um gatinho jovem. Na verdade, ele se esgueirava para tentar pegar comida de uma lata de lixo de um restaurante. Graças a esse cara, que aparentemente não sabe que telefones também funcionam dentro de casa, ele esperou muito. Quando conseguiu comida suficiente para seu garoto, Garfield já estava com seu novo dono, pai adotivo, John. Vic, devastado, decidiu observar Garfield de longe e viu que ele comia bem e vivia confortavelmente com John. Vic fará de tudo para proteger e prover para seu filho, mesmo que isso o faça parecer um vilão. Ele resgata Garfield e Woody 2 vezes quando são sequestrados por Jinx. Na segunda vez, permite que sejam capturados pelo canil para que John os resgate e não se envolvam no que ele concluiu ser um golpe de Jinx. Woody, você acha que ele veria isso chegando? Ele também é notavelmente paciente com Garfield, apesar da grande dor que passou. A única razão pela qual ele não é o número 1, considerando tudo isso, é o fato de que ele trabalhou para um grupo criminoso. Mas também ele é um gato, precisa comer, e mesmo com leis neste universo, não vamos condenar pequenos roubos se significam sua próxima refeição. Otto e Ethel são a dupla de mascotes da Lactose Farms. Esses bovinos apaixonados são os mascotes da Lactose Farms, que foram tragicamente separados por motivos desconhecidos, que talvez sejam explicados. De qualquer forma, Otto e ela claramente se amam, tanto que ele está disposto a ajudar 3 completos estranhos a invadir a fazenda para libertá-la. A devoção mútua lhes concede uma medalha de pecador da luxúria mais honrosa que o comum. Apesar de ambos parecerem bondosos, vemos mais de Otto, que oferece seus serviços para ajudar Vic e Garfield em sua missão. Seu cinismo pode torná-lo um pouco frio e insensível às vezes, mas no fundo você ainda é uma pessoa bondosa. Chegou a hora de encerrar as boas categorias, então, sem mais delongas, o protagonista Garfield é o próximo.
O gato amante de lasanha é tão preguiçoso, glutão e autoindulgente como sempre. Será um milagre se John conseguir pagar toda a dívida que este gato acumulou com seus constantes pedidos de entrega de comida. O amor de Garfield por comida certamente lhe renderia a medalha do pecador da gula. Mas como nos quadrinhos, por trás da grande barriga e da enorme atitude de Garfield, também há um coração bastante grande. Apesar de tratar Woody como um estagiário não remunerado, ele ainda é gentil com ele. Aqui não o vemos chutá-lo de mesas como nos quadrinhos, e ambos parecem ter uma amizade genuinamente saudável. Essa amizade se estende a John, a quem Garfield aconchega após um longo dia de trabalho, pedindo a Woody para manter em segredo. Além de tratar bem John e Woody, ele perdoa Vic ao descobrir a verdade sobre seu abandono. Depois que ele e Woody estão seguros em casa, eles voltam para salvá-lo de Jinx e sua equipe, ganhando alguns pontos sérios de herói. Garfield pode ser preguiçoso e glutão, mas também é um cara carinhoso, merecendo seu lugar como um ícone absoluto. Agora vamos falar dos personagens mais polêmicos. Esta é o Área Cinzenta. Nesta categoria temos a equipe do Vic, que inclui um gato dublado pelo Snoop Dogg, um indicativo do nível cinematográfico que você está presenciando. Como Vic, esses gatos são tecnicamente criminosos, pois são fugitivos da prisão e costumam roubar comida. Como Vic, porém, não os julgamos muito por isso, já que são gatos de rua apenas tentando sobreviver. Os colegas do Vic deveriam ter sido mais compreensivos com seu desejo de estar presente para o filho, em vez de julgá-lo por priorizar o tempo com Garfield. Felizmente, eles aparecem na festa de aniversário do Garfield no final do filme, indicando que se reconciliaram e mantêm um bom relacionamento, apesar dos diferentes estilos de vida. A próxima é Margie Malone, defensora da justiça da Lactose Farms em um nicho específico, Margie. Como chefe de segurança na Lactose Farms, Margie leva seu trabalho muito a sério. Até certo ponto, isso é uma coisa boa. Margie usa um aplicativo para entender exatamente o que Jinx diz durante a ligação, apesar da diferença de idioma. Ela está disposta a fazer um acordo para prender o infrator, libertando Ethel em troca de um Jinx capturado. Pode parecer que Margie está apenas fazendo seu trabalho, mas seu pavio curto justifica uma colocação mais intermediária. Ela parece ter prazer excessivo em lutar contra animais, mesmo na memória de Otto a arrastando para longe de Ethel, ela aparenta estar se divertindo muito. Isso a torna não apenas sua nêmesis, mas também sua inimiga, além de gritar frequentemente com seus funcionários. Ela não é má pessoa, mas certamente se beneficiaria de aulas para controlar a raiva. Falando nisso, uma rápida menção ao primeiro capanga de Jinx, Cooper, é necessária. Cooper, o pássaro, rastreou Garfield e Woody para sequestrá-los, iniciando o plano de Jinx para atrair Vic. Ele é o menos violento dos três capangas e encoraja Jinx a controlar seu temperamento, lembrando-a de sua terapia de controle de raiva. Ele não é a pessoa mais íntegra, mas parece ser um ótimo amigo. Tenho certeza que Jinx será grata a ele, mesmo que ela acabe de devorá-lo vivo. Ainda assim, crédito por se importar com seu chefe e ser o único capanga a resistir ao plano dela. Para encerrar, temos os capangas mais memoráveis, Nolan e Ronald. Esses caninos não convencionais podem parecer monstros vorazes à primeira vista. Eles são extremamente violentos quando brincam, e enquanto só vemos eles massacrarem manequins de exibição, não podemos afirmar com certeza que não fizeram isso com outras pessoas. Sob as ordens de seu chefe Jinx, eles cometem atos terríveis, como sequestrar Garfield e Woody e ameaçar matá-los se não ajudarem Vic a pagar sua dívida com Jinx. Contudo, na batalha final, esses dois encontram redenção. Ao perceberem que Garfield e Vic consertaram seu relacionamento e se curaram das maldades de Jinx, eles se recusam a matá-los. Em vez disso, se voltam contra Jinx e seu plano maligno, usando as gloriosas dobras de Roland como um parapente improvisado para levar a turma em segurança. Eles fizeram muitas coisas ruins, mas no final perceberam que estavam sendo usados e escolheram se tornar amigos de pessoas decentes e salvar suas vidas. Eles aparecem na festa de aniversário mencionada no final do filme, mostrando que a amizade foi uma boa decisão. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre os personagens piores que a segunda-feira. Ok, talvez não tão ruim assim, mas lidar com os malvados ainda não é fácil. Temos apenas 2 vilões genuínos para discutir, e a medalha de prata da maldade vai para a secretária eletrônica. Ok, estamos meio que brincando com isso, mas vamos lá. Se você já ficou em espera por qualquer motivo, você sentiu toda a dor do John quando ele estava desesperadamente esperando o computador finalmente dizer a ele que um associado estava pronto para falar. Como se ser um sistema automatizado de atendimento ao cliente não fosse mal o suficiente, em um determinado momento essa ameaça pergunta ao John que tipo de animais de estimação ele tem, apenas para imediatamente lembrá-lo de que isso não vai ajudar, mas que eles estão apenas perguntando isso para que ele tenha a falsa sensação de que eles estão envolvidos com ele. O que poderia ser mais maléfico do que isso? Bem, olha, vamos lá, você sabe quem é o pequenino. Tem que ser a Jinx, ex-amiga e aliada do Vic que se transformou em uma psicopata vingativa. Ao ver o quanto a Jinx está irritada com o Vic, você pensaria que ela merece a medalha Hatsuna de qualquer maneira, mas fica a dúvida sobre o que ele fez de tão horrível para merecer isso.
Jinx era da equipe do Vic, mas quando ela foi pega durante um roubo, ele a abandonou. Pelo menos é assim que ela contaria a história. Para um resumo imparcial, Vic tentou perseguir o carro que a levava, mas não conseguiu alcançar porque, você sabe, é um carro. Insatisfeita, Jinx sequestrou Garfield e Odie com seus capangas para atrair Vic, ameaçando-os caso não pagassem mais de 1000 quartos de leite como compensação pelo tempo que passou no canil. Jinx não só coloca em risco as vidas de Vic e de outras 2 pessoas inocentes, mas também revela que seu plano era incriminar Vic para que ele fosse preso. Quando o plano falha, ela decide matá-lo diretamente. Ah, nunca foi sobre o leite. Adicione o abuso verbal de seus capangas e o fato de ela literalmente comer um deles e você tem uma felina irredimível. Sério, como ela só recebe serviço comunitário.